Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Aleluia. Eu estou pensando aqui, acho que a igreja vai cansar de me ouvir, né? Desde quarta-feira, mas eu estou aqui com muita alegria. Estou muito feliz, pastor. Eu me sinto honrado aqui nessa igreja, com esse amor, com esse carinho. Eu conheço, eu falei, acho que eu já vou pedir minha carta para cá. Ele falou, pega logo. Aleluia. Mas eu estou muito feliz, não só pelo fato de ser hoje o aniversário do pastor Jasson, mas pelo privilégio que eu tenho de gozar da comunhão, da alegria desta igreja, há tantos anos, desde o tempo do pastor Luiz Gonzaga. Eu até lembrei de uma coisa aqui, que eu vou comentar rapidinho com o pastor Francisco aqui. O pastor Gonzaga um dia falou aqui nesse púlpito, ele falou assim, olha, esse pastor que está aí, ele é bate-palma, mas ele prega aqui, porque ele falava que o pessoal da Presbiteriana Renovada é bate-palma, né? Que a gente cantava batendo palma, né? Então, vocês lembram desse tempo, né? Pois é. Hoje eu estava batendo palma aqui, né? Então ficou igual agora. Aleluia. Glória a Deus. Mas sem demora, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos 1, 16, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ontem eu estava aqui, depois de ministrar a palavra, enquanto vocês acham o texto, fiquei até mais de meia-noite ali numa sala, tomando um cafezinho e conversando. O pastor Jasson estava contando, né, ele e a irmã Terezinha, a história do chamado. Que coisa boa, né? Aleluia. E ser chamado por Jesus é algo muito especial. Marcos 1, 16 a 20. Tem muitos irmãos saudosos aqui, né? Lembro de muitos deles, pastor Inocêncio, o meu querido irmão, meu amigo, meu parceiro de muitos anos, o Randall, né? Que saudade, estou vendo os filhos dele aqui, e a saudade bate muito forte, porque é uma pessoa que foi muito querida, aqui do meu coração mesmo, meu parceiro, meu irmão, meu companheiro, aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá na glória. Marcos 1,16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles o barco, e a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas repetem esse texto que aqui está, segundo o Evangelho de Marcos, porque esse assunto é muito importante. Jesus estava andando pela Galileia, ele tinha deixado Jerusalém, ele tinha deixado os lugares mais importantes da terra de Israel, e estava lá nos confins de Zebulon e de Naftali. Eu conheço muito bem Israel, já fui lá 18 vezes, vamos voltar no dia 13 de março de 2021, né? Se alguém quiser ir conosco, Isaías já foi, vai de novo agora, se Deus quiser, né? Se alguém quiser ir conosco, está convidado, é um prazer, é uma alegria levar os irmãos conosco nas nossas viagens. Pois bem, o Mar da Galileia, desde aquela época, fica num lugar muito fora, muito longe do centro nevrálgico da terra de Israel. Porque o centro religioso, político, o centro nevrálgico de Israel até hoje é Jerusalém. Jerusalém é o ponto alto. Mas naquela época de Jesus, os confins de Zebulon e Naftali, das duas tribos de Israel, era conhecido como terra dos gentios, ou Galileia dos gentios. E a Bíblia diz que a Galileia dos gentios, as terras junto do mar, haveriam de receber uma grande luz. E Jesus chegou lá. E agora estava
depois de começar a anunciar o evangelho nas aldeias ao redor do mar da Galileia, ele um dia saiu de manhã e começou a passear pela praia do mar da Galileia, que é um lago com 25 quilômetros de extensão, por 11 de largura, né? Não é um mar de águas salgadas, é um mar de água doce, é um lago. Na verdade, é a cratera de um vulcão muito antigo, que encheu de água, e nós temos lá o lago da Galileia, um lago muito bom, muito piscoso, com 30 metros de profundidade. É um lugar muito interessante de se conhecer. Jesus começou a andar ali nas margens do mar da Galileia, e aquele dia ele tinha uma missão especial. O objetivo de Jesus naquele dia era convocar aqueles que deveriam dar sequência à obra que ele estava começando. Ele havia terminado de anunciar que o reino de Deus havia chegado, e agora que ele estava pregando a mensagem de arrependimento, se você olhar nos versículos 14 e 15, você vai encontrar exatamente isso. E agora então ele saiu para procurar aqueles que depois dele deveriam continuar levando a mensagem de arrependimento. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, mas muitas vezes ele saía até fugindo da multidão, porque ele tinha que ir a outros lugares levar a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação. E então nesse dia ele passa no mar, junto ao mar da Galileia, e ele vai chamar os seus continuadores, aqueles que deveriam dar sequência ao projeto. E Jesus escolheu muito bem, ele é Deus, ele conhece o coração das pessoas. Ele escolheu muito bem, porque aqueles homens se tornaram mártires, como ele mesmo profetizou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra no grego para testemunhas ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é mártir. Vocês serão mártires. Eu não sei porque foi traduzido para testemunhas, mas o texto lá é martúrios. É esta palavra. Então Jesus escolheu homens que estivessem dispostos a se tornar mártires. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. E então Jesus escolheu. Eu quero observar algumas coisas muito rápidas aqui, eu não quero tomar o tempo, mas eu quero falar 2 ou 3 verdades absolutas aqui. A primeira coisa que você pode observar nesse texto é que Jesus escolheu homens que estavam ocupados, trabalhando. Jesus não chamou nenhum preguiçoso em qualquer canto da terra. Se você quiser que uma tarefa que você tem, difícil para resolver, para cumprir, se você quer que ela seja cumprida, não procure quem está desocupado. Procure um homem ou uma mulher muito ocupado, porque ele vai dar cabo, ele vai conseguir. Muitas vezes nós pensamos que alguém não pode fazer alguma coisa porque está muito ocupado, pois este é o mais indicado. Porque aquele que está desocupado, ele está procurando cumprir na vida dele a lei do menor esforço. Quando eu preciso de alguém para trabalhar comigo, eu procuro quem está mais ocupado. O mais difícil de trazer é aquilo que eu vou buscar. Jesus, andando ao redor do mar da Galileia, ele encontrou alguns homens que estavam, esses primeiros, a Bíblia diz que eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. E o segundo grupo, os outros 3, eles estavam consertando as redes depois de uma pescaria. As redes se rompem, pegam galhos de árvores, às vezes enroscam nas pedras lá no mar da Galileia. Dificilmente teria galho de árvore, mas tem muitas pedras. E com certeza as redes pegam e se rompem, e aqueles pescadores estavam consertando as redes lá na margem do mar da Galileia, e Jesus olhou, e eu tenho certeza que quando ele passou tinha muitos pescadores ali. Região onde ele estava, Cafarnaum, fica junto à entrada do Rio Jordão, no mar da Galileia, e os peixes vão para aquele lugar, porque o Rio Jordão traz muito alimento para os peixes. Vocês se lembram quando Jesus falou com Pedro, joga a rede ali, e o Pedro disse, aqui não tem peixe, porque Pedro sabia, estava longe da foz do rio,
Jordão. O lugar onde dá peixe é lá na entrada do mar, do rio Jordão no mar. E Pedro morava em Betsaida. Betsaida fica 2 quilômetros acima da foz do rio Jordão. Ele era pescador e queria morar perto dos peixes. Agora eles estão consertando a rede, é perto de Cafarnaum, e Jesus está passando por ali, buscando homens ocupados. E ele encontrou aqueles homens ocupados, e os chamou, e eles foram capacitados por Jesus, e deram cabo do ministério com muita galhardia. Aleluia! E ao longo desses anos, desses mais de 30 anos que eu conheço essa igreja, pastor Jasson, que eu sei, passou por aqui 2 vezes. Essa é a 3ª vez, então estou certo mesmo, né? Glória a Deus. Essa é a 3ª vez. Desde o tempo do pastor Luiz Gonzaga, eu acompanho, tenho amizade, um relacionamento muito gostoso com esses irmãos aqui. E o pastor Jasson foi chamado para vários lugares nesta igreja, exatamente onde havia necessidade de alguém que fosse duro no trabalho. Curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho, visitar o povo, amar as ovelhas. E o Senhor tem chamado o pastor Jasson e muitos outros pastores aqui, diga-se de passagem, com esta capacidade. Meus amados, Jesus está muito preocupado em chamar homens que estão dispostos a trabalhar. Homens que trabalhem duro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu posso ver nesse texto aqui é que Jesus estava dizendo para eles categórica e diretamente qual era o propósito de Jesus na vida deles. Vocês venham após mim, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Aqueles discípulos tinham que ter esta capacidade de trabalho, pescar homens. Eu gosto muito de pescar. E o pescador, ele tem que ter algumas estratégias. Ele não pode fazer muito barulho. Quando chega na beira do rio, tem que ficar quieto. Aquele que joga um anzol aqui, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, dá vontade de mandar ele embora, porque ele fica fazendo um piseiro, um pisoteio, né? Espanta os peixes. Não, o pescador, ele tem que ter, primeira coisa, ele tem que ter vontade de fazer, porque o pernilongo pica, né? Tem hora que você está lá e o pernilongo pousa aqui, você deixa ele chupar, porque você não quer perder, né? Então, é bem assim. Então tem que ter muita vontade, muita decisão. Tem que ter vontade firme. Segunda coisa que o pescador precisa ter é a estratégia. Ele tem que saber que tipo de isca ele usa, onde ele vai jogar o anzol. Ele não joga em qualquer lugar, aleatoriamente. Terceira coisa que o pescador precisa ter, além de paciência, além da perspicácia, ele precisa ter aquele espírito forte para perseverar. Porque tem dia que você pesca e não pega nada. No outro dia você volta de novo e vai. Assim é que Deus quer que nós sejamos também. Nós não podemos desistir. Aqui em Barueri tinha uma senhora que já foi para o céu. Ela se chamava Hilda. Aqui na nossa igreja, aqui embaixo quando eu era pastor, tinha uma irmã que também já foi para o céu. A irmã Conceição, muitos conheceram ela aqui. A Conceição é muito conhecida. E a irmã Conceição, ela era uma verdadeira pescadora de almas. E tinha essa Hilda lá em Barueri, que ela vinha receber oração aqui na igreja, mas não queria nada com Jesus. Ela era sozinha, não tinha marido, e tinha um caminhoneiro que passava lá, buzinava, ela pulava na boleia e sumia nesse mundo. Ficava 15, 20 dias, voltava desanimada, toda doente, toda problemática, e vai a gente orar por ela. Um dia eu falei, irmã Conceição, acabou, não oro mais por essa mulher. E ela falou para mim, não pastor, o Senhor me falou que tem um chamado na vida dela. E eu falei, então a senhora vai sozinha, eu não vou não. Não vou não. Sabe quem levava ela lá com paciência? O Randall. Randall botava no carro, levava lá em Barueri para visitar a Hilda. Eu falei, não vou mais. E ela foi. Irmãos, quero encurtar a conversa. A Hilda se converteu. Aceitou Jesus. Largou o caminhoneiro. E quando ela estava no leito de morte,
que deu uma enfermidade nela uns 5, 6 anos depois. Ela fez um documento, doou a casa dela para a igreja, para ser um templo. Está lá em Barueri hoje a igreja, na casa da Hilda. O pescador tem que ter paciência. Eu dei um mau testemunho, que não tive paciência o suficiente. E eu quero dizer para vocês uma coisa: o pastor Jasson tem muita paciência. Vocês que o digam, muito melhor do que eu. Não é verdade? Ele tem muita paciência. Graças a Deus. O vosso pastor é um homem que Deus chamou, e ele me contou ontem como Deus chamou. Não vou contar aqui, porque demora, né? Mas Deus o chamou quase praticamente na semana que ele se converteu, né? E não teve jeito de escapar. Ele teve que assumir, e graças a Deus, com galhardia, está cumprindo o seu chamado, o seu ministério. E hoje nós estamos aqui com alegria no coração, comemorando 72 anos. Quanto de ministério, pastor? 40 de ministério. Tinha 22 quando começou. Ganhei de você, comecei com 21. Eu fui ordenado ao ministério com 21. Fui o primeiro pastor solteiro da igreja presbiteriana renovada. E o pastor com 22. Estamos aí, só que ele já tem 72. Eu tenho quase isso, mas ainda não cheguei lá. Mas eu espero que chegue, se Deus quiser, né? Aleluia. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus os abençoe. E que o pastor Jasson tenha uma vida muito longa para abençoar esta igreja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isto, porque o negócio está meio difícil hoje. Nós não estamos tendo muitos pastores comprometidos. É uma pena. É uma pena. Mas aqueles discípulos que o seguirem serão bem-aventurados, porque estão numa boa escola. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Eu quero levar aos céus uma oração pela vida dele e da sua esposa. Então eu pediria a vocês todos que colocassem em pé, que eu já quero devolver a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor querido, nós estamos reunidos aqui na tua presença nesta noite. E esta reunião tem 2 objetivos. O primeiro é te adorar, é te louvar e te glorificar todos os dias da nossa vida. E nesta noite não é diferente, Senhor. Nós estamos te adorando pela grande salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nós queremos também te adorar pela vida do nosso pastor aqui, o pastor dessa igreja, o pastor dessa cidade, o pastor aqui do nosso país, nosso querido pastor Jasson, e a sua esposa, companheira, abnegada no ministério ao lado do teu servo, Pai. Recebe, Senhor, nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso louvor pela vida desta família, pela vida deste casal. Abençoa, Senhor, esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Altair.